Toca o Espírito, abre o céu.
Nós estamos começando hoje, meus irmãos, a campanha Famílias Saudáveis. E esse certamente é o desejo de cada um de nós, temos famílias saudáveis. E na verdade essa será a busca de cada um de nós, de cada família. Então eu quero começar com uma pergunta que na verdade você não precisa responder, apenas pensar para si mesmo. Como está a sua família? Como estão os alicerces da sua família? E esse é o tema que eu quero começar nesta manhã, alicerces familiares. Os alicerces na verdade são a base de toda a construção. E por essa razão, eles são de fundamental importância. Embora eles não sejam visíveis, mas são eles, os alicerces, que dão toda a sustentação a uma casa, a uma construção. Na verdade, muitas pessoas, quando olham para uma casa, olham para uma construção, talvez todas as pessoas enxergam apenas aquilo que está do chão para cima, fixando o seu olhar apenas naquilo que nas paredes, no telhado, no acabamento. Poucas pessoas conseguem pensar naquilo que está embaixo da terra. Mas é aquilo que está embaixo da terra que dá toda a sustentação,
que dá toda a base daquela construção. Então a função do alicerce é dar toda a solidez, dar toda a sustentação a uma construção. Então a função do alicerce é dar solidez a uma casa, a dar solidez é garantir que aquela construção não vai cair. Qualquer construção que queira permanecer em pé, ela precisa primeiramente começar pelo alicerce. Na família é a mesma coisa. Se não tiver um alicerce firme, não resistirá. Mas se tiver um alicerce firme, ela permanecerá firme. A Bíblia fala desses alicerces, e eu quero que então você fique atento. Porque se você não tiver esses alicerces, você pode começar a colocá-los hoje mesmo na sua casa, hoje mesmo na sua família. E o texto que eu quero embasar a mensagem desta manhã, que eu quero pensar sobre os alicerces da família, alicerces familiares, está em Gênesis, no começo da Bíblia, Gênesis capítulo 2, versos 18 a 25, o texto será projetado aí no telão. Se você não tem a Bíblia, você pode acompanhar a leitura bíblica, será projetado, Gênesis 2, capítulo 2, versos 18 a 25, Gênesis 2, 18 a 25, e diz assim então a palavra de Deus em Gênesis 2, a partir do verso 18, então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus o trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu, e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem, esta sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque do homem foi tirada. Por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Meus irmãos, a Bíblia fala de dois tipos de bênção. A bênção incondicional, quando Deus abre as janelas dos céus e derrama bênçãos indistintamente a todas as pessoas. Mas fala também da bênção condicional, que é aquela bênção que nós recebemos quando nos comprometemos com Deus, quando aliançamos a nossa vida com Deus. E Deus deu uma grande bênção a cada um de nós, chamado família. Alguns vão dizer que a família, na verdade, não é bênção. Talvez seja porque não experimentaram tudo aquilo que Deus preparou para viver como família. E o que eu quero propor nesta manhã, a cada um de nós, a mim, a você, e desafiar você, é comprometer-se com a restauração da sua casa, comprometer-se com a restauração da sua família, e comprometer-se, na verdade, com Deus, para comprometer-se, então, com a restauração da sua família, e então colocar os alicerces que você percebendo que estão faltando na sua casa, que estão faltando na sua família, que estão faltando na sua vida. Alicerces esses que nós vamos perceber aqui nesse texto bíblico. E o primeiro alicerce que esse texto nos apresenta aqui é criar na sua casa o sentimento de pertencer um ao outro. E o verso 18 fala desse alicerce. Diz assim, então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Deus criou o homem, e depois demorou um pouco para criar a mulher, pela seguinte questão, para que o homem então pudesse perceber a necessidade que ele teria de alguém que lhe correspondesse, de alguém que lhe auxiliasse, a necessidade de pertencimento. Deus viu que o homem sozinho, não era bom que ele ficasse sozinho, e aí então disse, não é bom que o homem esteja só.
E sabe por que Deus disse isso? Porque Deus já vivia em família, Deus já vivia em comunidade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então Deus já sabia o que era viver em comunidade, o que era viver melhor. Você só sabe que uma coisa é boa, se você, que uma coisa não é boa, se você já experimentou uma coisa melhor. Você só sabe dizer que se esse banco não é bom, que você está sentado, se você já experimentou um melhor. Você só sabe dizer que uma comida não é boa, se você já experimentou uma comida melhor. É assim que funciona. Você só sabe avaliar se uma coisa não é boa, se você já experimentou uma coisa melhor. E então Deus viu que não era bom que o homem continuasse sozinho, porque ele já havia experimentado, ou já estava experimentando, uma coisa melhor. Então Deus família, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, um Deus em comunidade. E aí então, Adão começa a dar nome a todos os animais. E então ele olha para o animal com aquela tromba e diz, esse animal vai se chamar elefante. Ele olha então para aquele animal com juba e diz, olha, esse animal vai se chamar leão. Ele olha para o animal ali, se empocalhando na lama, e diz, olha, esse animal está muito empocalhado, vai se chamar porco. E ele viu então que todos os animais tinham o seu par. Mas ele olha para ele mesmo e ele se vê sozinho, solitário. Ele não encontrou ninguém e ele se sente sozinho. Ele viu que ele precisava de alguém, porque ele vê cada animal com o seu par, mas ele mesmo se sente sozinho. E Deus também viu isso, e ele viu que Adão precisava de uma companhia, ele precisava de alguém para pertencer. Só que Deus demorou um pouco para fazer alguém que lhe auxiliasse, alguém que fizesse companhia. E Deus fez isso para que ele pudesse sentir essa necessidade de pertencimento, necessidade de pertencer ao outro. Deus fez isso para que Adão, então, ao ver a Eva, pudesse amá-la. Deus fez isso para gerar no coração de Adão o desejo de ter alguém, o desejo de não mais andar sozinho. E por isso Deus preparou Eva para que fosse a sua ajudadora idônea, como diz a palavra de Deus aqui. Meus irmãos, na família precisa acontecer essa ajuda desinteressada, porque é através do amor. Deus fez isso para gerar no coração de Adão o senso de necessidade de alguém. Nós não devemos ser um acessório na vida da outra pessoa, mas devemos ser parte integrantes. E por isso, Adão expressou com tanto romantismo, pelo menos naquela época era romantismo. Hoje você não pode chegar para sua esposa e falar isso, mas para Adão isso foi romântico, ou para Eva isso foi romântico. Essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela sentiu isso como romantismo. Nós precisamos ter esse sentimento de pertencimento, de pertencer um ao outro, de ajudar um ao outro, de amar um ao outro. A família, na verdade, é esse ambiente de amor, onde compartilhamos a vida, onde conjugamos a vida, e por isso nós falamos de relacionamento conjugal. Em 1 Timóteo 5,8 fala sobre isso. Se alguém não cuida dos seus, especialmente da sua família, tem negado a fé, e é pior do que o incrédulo. Então veja uma coisa importante, interessante aqui nesse texto, que é uma relação entre cuidar da família e fé pessoal. Não tem então como você dizer que vive bem na igreja, vive bem uma vida espiritual, vive bem uma fé estabelecida, se você não cuida bem da sua família. Essa dicotomia entre fé e família é que, ao meu ver, tem gerado na vida das pessoas um evangelho sem vida, sem graça, um evangelho longe da cruz, um evangelho sem renúncias, um evangelho de religiosidade, porque se adora a Deus nos cultos, mas o nega nos pecados familiares. Até mesmo com relação a isso, o apóstolo Pedro chegou a advertir os maridos que as suas orações não seriam ouvidas por suas condutas erradas no relacionamento com suas esposas. Lá em 1 Pedro ele disse, olha, maridos, no mesmo modo vocês sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que
não sejam interrompidas as suas orações. Ele fala até tratar com honra, que é mais do que amar. Muito mais do que amar, é honrar. Mas é interessante que também, além desse detalhe, mas é de amor na família, mas é ali na família também que ocorrem também os conflitos. Porque é ali que são as pessoas que nós convivemos diariamente. Nos bons, mas também nos maus momentos. Nos momentos difíceis. Nos momentos onde nós vivemos as maiores angústias. Mas também os conflitos, as angústias, nunca servem para trazer separações. Os angústias, os conflitos, eles servem para engrandecer a família. É oportunidade de crescimento, na verdade. Você sabe o que deve fazer quando alguém sofre algum ataque na família? Retribuir da mesma forma? Não. Retribuir com bondade, com parceria. Responder com agressividade? Não. A Bíblia diz que deve responder com doçura. E é dessa forma que nós vamos crescendo, que nós vamos reconstruindo na família. Porque quando há conflito, Deus nos dá a oportunidade de crescer. Nós aprendemos isso com Tiago. Esse é o primeiro alicerce que nós devemos colocar na nossa família. Criar na sua casa, criar na sua família o sentimento de pertencer um ao outro. Meus irmãos, sem esse alicerce, nós não conseguimos construir a nossa casa. Nós não conseguimos construir a nossa família. Esse é o primeiro alicerce que nós precisamos colocar na nossa casa se nós queremos construir uma família saudável. Bom, o segundo alicerce, se nós queremos construir uma família saudável, é construir e cultivar os relacionamentos. O verso 18 e também o verso 24, verso 18, nós lá lemos, diz assim: então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. E o verso 24, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. A família, na verdade, é a essência da realização humana. Deus chamou a cada um de nós para viver uma plenitude. E é a vontade de Deus que todos nós sejamos plenos e realizados. E Ele tem nos dado essa condição de ser plenos e realizados, de ser felizes, e nos inserido nesta família em que nós estamos. A família que você está, que você vive, é a família que Deus escolheu, porque Deus entende, Deus é onisciente, e Ele entende que esta família que você está, que Ele colocou, é a família perfeita para você ser pleno e feliz. E aí nós vamos aprendendo que a verdadeira realização não está nos atos que nós praticamos, mas está nos relacionamentos que nós nutrimos. Você pode ter muitas coisas, mas não ser realizado. Porque o que pode trazer realização, na verdade, são os relacionamentos que nós nutrimos. Sozinhos nós não conseguimos compartilhar tudo que nós fizemos. Sozinhos nós não conseguimos. E por isso nós precisamos uns dos outros. Por isso Deus nos colocou na família como um lugar de realização. E nesse ponto, na verdade, nós temos os maiores problemas. Porque é ali que Satanás ataca. Porque ele quer destruir a harmonia que Deus criou. Então, mais uma vez, olhe as divergências que você talvez tenha na sua família como oportunidade de crescimento. A divergência, na verdade, é algo saudável quando nós olhamos nesse ponto, como oportunidade de crescimento. Ela não serve para quebrar o relacionamento, mas para crescer. Na verdade, meus irmãos, há uma questão que se apresenta muito cedo na nossa vida, porque desde que nós começamos a compreender a vida, nós perguntamos, ou fazemos uma pergunta: para que eu vivo? E essa pergunta, embora muito pertinente, porque nós entendemos que fomos criados por Deus e para Deus, ela precisa ser transformada numa questão mais relacional: para quem eu vivo? Porque há centenas de pessoas que acordam todas as manhãs sem saber por que acordou, ou muito menos por que acordou. Então essas pessoas vivem um drama de saberem a razão da sua existência. Porque ao nos criar, Deus nos criou com um propósito muito bem definido. Cada um de nós só existe porque Deus deu um plano específico e particular. E muito embora Deus nos criou para fazer muitas coisas, o chamado de Deus para cada um de nós
é, antes de tudo, relacional e não funcional. Ou seja, Deus nos criou para relacionarmos uns com os outros e não para fazermos as coisas. O sentido da nossa vida e da nossa missão está em nós desenvolvermos relacionamentos significativos uns com os outros. E quando nós pensamos no cumprimento da nossa missão como algo primeiramente relacional e não funcional, nós vamos ver como é importante nós fazermos intervenções significativas na vida das pessoas que estão do nosso lado, na nossa casa. Porque se isso não acontecer, se nós não conseguirmos nos doar nas nossas relações familiares, nós vamos procurar preencher o outro com as coisas. E então nós vamos sair dessa dimensão relacional e vamos entrar na dimensão funcional, e aí as coisas não vão funcionar na nossa casa. Não vão dar certo. O relacionamento não vai fluir. Não vai dar certo. E quando então você entende isso, você começa a construir. Meus irmãos, nós existimos por causa do outro. São as pessoas que dão colorido à nossa vida. Então esse é outro alicerce. Se você quer construir uma família saudável, esse é outro alicerce. Cultivar e construir os relacionamentos na sua casa. Mas tem um terceiro alicerce. Se você quer construir uma família saudável na sua casa, é estabelecer a forja do caráter dentro da sua família. A família precisa ser a forja do caráter. O verso 22 diz assim: com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez a mulher e a levou até ele. O caráter de uma pessoa não nasce pronto. Na verdade, tem coisas que sim, que nascem pronto no nosso DNA. Mas é apenas 1/3 que nasce pronto, que é inato. Apenas 1/3. 2/3 são adquiridos ao longo da nossa caminhada. Tem pessoas que são temperamentais e dizem: olha, eu nasci assim, eu sou assim mesmo, eu não mudo, eu sou assim. Mas isso pode ser mudado. Até mesmo aquilo que é inato, que nasce conosco, pode ser mudado também. E por isso Deus criou a família, para forjar o nosso caráter, para forjar a nossa personalidade, o nosso jeito de ser. E essa forja não tem um ponto final, ela pode ser mudada em todo o tempo, pode ser forjada em todo o tempo. E para essa forja, Deus usa todas as coisas, e até mesmo os atritos na família. E é na família que essa forja vai acontecendo de forma mais eficiente, é na família. Deus pode usar outros meios? Claro que pode. Mas não existe lugar melhor para forjar o caráter de uma pessoa do que a família. A gênese dessa mudança é na família. Mas quando nós não somos forjados na família, infelizmente o mundo nos forja. As pessoas lá fora podem nos forjar. Mas aí é uma forja sem amor, é uma forja sem compromisso. Porque se a família não for a forja, as pessoas lá fora vão ser a forja. As pessoas sem compromisso. Às vezes vai ser um namorado, uma namorada que não tem compromisso. Os colegas que não têm compromisso. Os amigos que às vezes não são tão amigos, que não têm compromisso. Às vezes serão os traficantes que não têm compromisso nenhum, que não têm piedade nenhuma. A polícia que não vai ter piedade nenhuma, que vão ser a forja do caráter de uma pessoa. Então vemos como a família é importante. Como a família é importante. E é na família que nós vamos aprendendo os princípios básicos. O princípio do amor, o princípio do servir, o princípio do cuidado. Mas se nós não aprendemos na família, nós vamos sofrer muito, vamos ser pessoas egoístas. Muitas pessoas não aprendem na família e vão sofrer muito. Muitas pessoas não conseguem parar no emprego porque não foram forjadas em casa e o mundo forjou. Muitas pessoas são instáveis porque faltou a forja. Muitas pessoas são desconectadas umas das outras porque faltou a forja na família. Então, quando Deus estiver forjando você, o seu caráter, ali na sua família, não interrompa, não se reclame. É Deus usando a sua família para forjar o seu caráter. Então esse é o terceiro alicerce para uma família saudável. A família deve ser a forja do caráter de uma pessoa.
Mas outro alicerce aqui da família, o quarto alicerce da família saudável, é dar o melhor de si à pessoa amada. Dar o seu melhor à pessoa amada. O verso 23, quero convidar você a ler comigo. Vamos ler juntos? Disse então o homem: esta sim. Sabe, meus irmãos, Deus, ao instituir a família, Ele criou um laboratório do amor. Mas amar não é dar as sobras. Amar é dar o seu melhor. O melhor que você tem à pessoa amada. Eu sempre falo isso quando eu realizo os casamentos. Amar é dar o melhor que você tem à pessoa amada. E é dentro de casa que o conceito real do amor deve ser experimentado. Os de casa devem ser os primeiros a experimentar esse amor. Mas muitas vezes, o que acontece é o contrário. Às vezes nós demonstramos maior sensibilidade com aqueles que são de fora, que mal ou pouco nós conhecemos. E deixamos o resto de carinho ou de amor para aqueles que estão dentro da nossa casa. Agora, como o amor é uma decisão, eu acredito, meus irmãos, e falo isso sempre, que nós aprendemos e reaprendemos a amar. Então, se você está pensando, pastor, eu não amo mais a minha esposa, eu não amo mais o meu marido, eu quero dizer que aquilo que vou falar aqui, eu acredito nisso. Que Deus pode acender e reacender a chama do amor no seu coração. E tem uma coisa importante que vale a pena eu relembrar, se você não sabe, lembrar isso. Amor e paixão são coisas diferentes. Paixão, segundo os especialistas, ele tem um prazo de durabilidade. Paixão dura 2 anos. Amor é eterno. Então aquela paixão inicial vai até 2 anos. E nesses 2 anos, depois que passa a paixão, o amor deve ser cultivado. Estar apaixonado é muito bom. O mundo fica mais bonito, mais colorido. Tudo fica melhor. Os olhos dão aquelas piscadinhas. Então estar apaixonado é muito bom, mas ele passa. Mas quando você ama, aquela paixão pode voltar e voltar e voltar. E é nesse tempo e depois desse tempo que você precisa desenvolvendo esse amor. E a paixão então vai surgindo e vai surgindo. Pode até não surgir, mas o amor fica estabelecido. Então se o amor foi embora, se você sente que no amor já foi embora, peça a Deus para acender e reacender esse amor, que Deus faz isso. Mas para você experimentar esse amor, você precisa dar o seu melhor à pessoa amada. Você precisa dar o primeiro passo. E esse alicerce, meu irmão, minha irmã, é fundamental na consolidação da sua família. É fundamental. E esse é o alicerce para ter uma família saudável também. Mas o quinto alicerce também, para ter a sua família saudável, é estar atento a pequenos sinais de perigo na sua casa. Verso 25 diz assim: o homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Essa lição, meus irmãos, muitos de nós talvez não conseguimos ficar atentos no tempo certo. Não conseguimos perceber no tempo certo pequenos sinais de perigo. Às vezes não percebemos os pequenos dardos inflamados que Satanás lança. Ou às vezes não fizemos conta porque eram tão pequenos, achamos que não eram importantes e deixamos passar de lado. Não corrigimos as pequenas coisas que os filhos fizeram ou que aconteceram no casamento. Achamos que eram irrelevantes e deixamos passar de lado, não corrigimos no tempo certo. Meus irmãos, nem sempre os filhos andam no caminho dos pais. Nem sempre os filhos obedecem. Mas precisamos ficar atentos a pequenos sinais de perigo.
quero falar uma palavra aos filhos, uma palavra com muito carinho, mas muito séria aos filhos. Você sabe o que se passa no coração de um pai, de uma mãe, quando vê os filhos se afastando do caminho do Senhor? Na verdade, surge uma pergunta: onde foi que eu errei? Porque além da dor, vem um sentimento de culpa. Por que eu não vi isso de forma preventiva? Por que eu não enxerguei isso lá atrás? Onde foi que eu errei, que eu não enxerguei isso lá atrás, alguns anos passados? Mas eu quero dizer agora aos pais, uma palavra talvez de conforto: se você ensinou o seu filho no caminho do Senhor, mas ele se desviou, você não tem culpa. A Bíblia diz lá em Provérbios: ensina o filho no caminho que ele deve andar, e até quando envelhecer, ele não se desviará dele. Você ensina o caminho, o filho se afasta, tudo aquilo está no coração do seu filho. Você precisa continuar orando, intercedendo, ensinando o seu filho. Mas mais uma vez eu quero trazer uma palavra ao coração dos filhos. Não tem dor maior para um pai, para uma mãe, do que ver seu filho, ver sua filha jogando fora tudo aquilo que ele aprendeu na sua casa. Não tem dor maior para um pai, para uma mãe, de ver seus filhos não querendo compromisso com os valores que foram transmitidos dentro de casa. Em Êxodo capítulo 20, verso 12, há um mandamento: que se os filhos olhassem esse texto de maneira correta, jamais eles desobedeceriam pai e mãe. Diz assim: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Gente, se o povo, se os filhos compreendessem a promessa que esse texto traz, os filhos iam honrar os pais, o pai e a mãe, o tempo todo. Quantos desastres seriam evitados se os filhos ouvissem e atendessem o conselho dos pais? Quantos casamentos desastrosos seriam evitados, jamais aconteceriam, se os filhos ouvissem as orientações dos pais? Quantos namoros nem começariam, se os filhos atendessem às orientações dos pais? Quantas companhias nocivas que levam ao abismo seriam evitadas, se os filhos ouvissem os pais? Honrar os pais é mais que amar, muito mais que amar. Não está dizendo para amar os pais, está dizendo para honrar. Honrar é dignificar os pais, é nunca envergonhar os pais por nada. Salomão dizia já em Provérbios 1:8, diz assim: filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. A obediência aos pais é uma receita segura de uma vida de bênção. Obedecer pai e mãe é um antídoto contra grandes tragédias na vida. Não está dizendo se seu pai é bonzinho, não está dizendo para obedecer. Só que aqueles que tapam os ouvidos para a obediência aos pais são arrastados pelas tragédias da vida. E depois ficam choramingando as dores da vida. E depois dizem que não estão entendendo a razão de tanta dor, de tanta tragédia. Mas a dor, as tragédias, são tão somente em função da desobediência aos pais. Você vê hoje tantos jovens nas prisões. Por que da desobediência? Você pode perguntar. Você vê hoje tantos adolescentes aprisionados no sistema socioeducativo por desobediência aos pais. Você vê hoje muitos jovens sem uma profissão ou amargando um subemprego porque não escutaram o conselho dos pais. Você vê hoje jovens nas drogas, no alcoolismo, por desobediência aos pais. Casamentos desastrosos porque não escutaram o conselho dos pais. Quantos fracassos morais, lágrimas amargas, mortes precoces. Filhos que preferiram, porque filhos preferiram ouvir tantas outras vozes e não ouviram as vozes dos pais, os conselhos dos pais. Meus irmãos, a desobediência aos pais é sinal claro de uma geração decadente. E a única forma de nós mudarmos isso é voltarmos aos princípios da palavra de Deus, que estabelece uma lei moral, uma lei séria, da necessidade dos filhos honrarem e obedecer aos pais.
Sem a conversão dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, a maldição se torna inevitável. E essa é a única receita para uma verdadeira felicidade no lar, lar saudável, na igreja e na sociedade. E essa obediência, meus irmãos, tem promessa. A fim, diz a Bíblia, a fim de que tenhas vida longa na terra. Não está dizendo que vai viver mais, não. Esse não é o sentido do texto. Não está dizendo que o filho que obedece vai viver mais tempo. Não, esse é o sentido do texto. Mas vai viver melhor. O texto está dizendo isso. O filho que obedece aos pais tem uma vida melhor. Não vive mais, mas vive melhor. Provérbios 1:9 diz assim: porque serão diademas de graça na tua cabeça e colares para o teu pescoço. A promessa é de uma vida mais prazerosa. Salomão compara a obediência a uma diadema, ou seja, uma coroa de ouro, de joias preciosas na cabeça e colar no pescoço. Essas imagens aqui falam de honra e de beleza. A honra aos pais traz também honra aos filhos. A obediência aos pais torna a vida dos filhos mais prazerosa, mais suave, mais bela, mais feliz. A obediência aos pais não apenas protege os filhos das tragédias, mas também, meus irmãos, leva os filhos a um lugar de honra. Então, filhos, sejam sábios. Honre seus pais. Os seus pais são autoridades de Deus nas suas vidas. Rejeitar a autoridade dos pais é insurgir-se contra o próprio Deus. Obedecer a essa autoridade é colocar-se debaixo da autoridade de Deus. Então, filho, você quer ser bem-sucedido na vida profissional? Quer viver uma vida de forma maiúscula, de uma forma superlativa? Honre seus pais. Obedeça seus pais. Escute seus pais. E a conclusão de tudo isso que nós chegamos, meus irmãos, é que a família é o bem mais precioso que Deus nos deu. E que nós precisamos colocar esses alicerces na nossa vida para ter uma família saudável. Se nós quisermos viver essa família saudável, nós precisamos ter esses alicerces. Sem esses alicerces, nós não teremos famílias saudáveis. Quando eu prego sobre família, eu prego com muito temor, porque eu sei que eu preciso desses alicerces também na minha casa. E por isso eu quero orar nesta manhã, por mim e por você. Nós vamos cantar uma canção agora sobre oração. E eu gostaria de orar por você e orar por mim. Quero convidar você a ficar em pé. E quero convidar você que quer se juntar a mim nesse momento de oração. Você que entendeu a palavra de Deus, você que gostaria de juntar a mim nessa oração, pela sua vida, pela sua casa, pelo seu casamento, pela sua família. Enquanto nós cantamos, gostaria de orar pela sua família. Eu quero convidar você a vir com a sua família aqui. Se você está com a sua esposa, venha com a sua esposa. Se possível, venha com toda a sua família. Aqui. Nós vamos orar pela nossa casa. Orar pela sua família. Se for possível, venha com a sua família. Nós vamos orar uns pelos outros, enquanto cantamos. Eu creio no poder
diante do Senhor. Sabe, irmãos, é tão fácil às vezes nós falarmos da palavra de Deus, mas muitas vezes é muito difícil. Fico imaginando o povo no deserto, enquanto eles caminhavam. Será que todos ali sentiam a mesma dor, a mesma angústia, a mesma aflição? Por que será que muitos reclamavam, murmuravam? Será que compreendiam aquilo que estava acontecendo? Assim somos nós. Quantas vezes a gente sempre orando pelos filhos, desde o momento que eles são concebidos, orando pelo crescimento, pelo desenvolvimento, pelos estudos, pelo relacionamento, pelo casamento, por um relacionamento de intimidade com o Senhor. E quantas vezes nós somos acometidos de coisas que nós não gostaríamos de passar, como servos do Senhor, como igreja do Senhor. E nesta manhã nós estamos aqui clamando ao Senhor de joelhos, para que o Senhor possa intervir sobre a vida das nossas famílias, porque queremos ser famílias que sirvam ao Senhor, que nós possamos dizer, ó Deus, como teu servo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas precisamos vigiar e orar, porque o inimigo ele tem se levantado de uma forma tão ferrenha, tão maldosa, porque ele é o inimigo das nossas almas. Ele não quer que nós estejamos firmados nos nossos alicerces, mas em nome de Jesus, que nós possamos nos fortalecer na palavra do Senhor, tomar posse dela, para resistir ao inimigo e ele fugir de nós e das nossas famílias. Senhor, nesta manhã, Pai, colocamos as nossas vidas diante do teu altar, porque cremos que o Senhor é o único Deus que pode intervir, ó Deus, em todas as necessidades, em todas as dificuldades, em tudo aquilo que está acontecendo nas nossas famílias, ó Pai. Como igreja, nesta manhã, Senhor, nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, clamando que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê discernimento do teu Santo Espírito, ó Pai, para sermos fortes e continuar firmes no Senhor, ó Pai, na caminhada que o Senhor tem para nós, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, ver as nossas famílias sendo reestruturadas, saradas e curadas. Repreenda o inimigo, ó Deus, que tem tentado se levantar, ó Pai. Fortaleça, Senhor, os relacionamentos conjugais, ó Pai, os pais, ó Deus, para que eles possam estar firmados e alicerçados em Ti, Senhor, crendo que o Senhor é o único que pode restaurar e transformar. Nós clamamos nesta manhã que o Teu Santo Espírito, ó Pai, venha sobre nós, ó Pai, de uma forma tão especial, ó Pai, para que nós possamos, ó Deus, viver vidas abundantes, ó Deus, vida na Tua presença, Senhor. Por isso nos ajude, ó Deus, e nós clamamos, ó Deus, que o Senhor venha, Senhor, tira de nós toda dor, toda angústia, todo sofrimento, ó Pai, e que nós possamos, ó Deus, não somente ser tocados, mas ser usados por Ti, Senhor. E em nome de Jesus clamamos também, ó Pai, pelos nossos filhos, ó Deus, que muitas vezes nós não sabemos nem aonde eles se encontram, ó Pai, porque diante da caminhada, das escolhas que eles fizeram, ó Pai, muitas vezes escolhas que não são as que nós gostaríamos, ó Pai, mas em nome de Jesus, seja com eles aonde eles estiverem, ó Pai, que o Teu Santo Espírito esteja tocando, ó Deus, nessas vidas, transformando-as, ó Deus, trazendo-os de volta para o reencontro com o Senhor, ó Pai, trazendo-os de volta, ó Deus, de volta para o primeiro amor, Senhor. Tome-os nas Tuas mãos, ó Deus, traga-os, ó Pai, para a Tua presença, Senhor. Nós clamamos, ó Deus, porque nós cremos que o Senhor é o único que pode ir, trazer, restaurar, curar e libertar, ó Deus, porque só o Teu Santo Espírito tem esse poder. Ó Pai, nesta manhã nós pedimos perdão ao Senhor, Pai, porque muitas vezes nós somos, ó Deus, negligentes, ó Deus, com falta de compromisso, com falta realmente, muitas vezes, de temor ao Senhor, ó Pai. Por isso, ajuda-nos, ó Deus, a temermos a Ti, Senhor, a estarmos atentos à Tua voz, Senhor. Nós queremos, ó Deus, Te louvar e Te agradecer, ó Pai, porque nós sabemos que somente do Senhor
Somente do Senhor vem o refrigério, somente do Senhor vem a paz, para que juntos possamos, ó Deus, caminhar e brilharmos, ó Deus, na Tua presença, independente de toda e qualquer circunstância, ó Pai. Em nome de Jesus, nos dê sabedoria, Pai. É o que nós clamamos ao Senhor nesta manhã, Pai, crendo que o Senhor já está intervindo em todas e quaisquer situações que foram colocadas aqui nesta manhã, Pai, pelo poder do Teu Santo Espírito. Nós te louvamos e te adoramos.